E ele vai dizer, seguindo essa abertura, que essa paz e essa graça, ela faz parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está se referindo ao próprio Deus, retomando as falas do próprio Senhor lá em Êxodo. E aqui é uma característica linda da palavra de Deus, em que as histórias vão se entrelaçando ao longo do tempo. Uma história que começou no Êxodo, ela vai ressoar e ser retomada no Antigo e no Novo Testamento e aqui em Apocalipse. Que era uma forma do povo se lembrar do seu Deus e das coisas que eles precisavam ter no seu coração, de acordo com a aliança de Deus. Deus é o eternamente eu sou. Mas o que ele está enfatizando aqui é a eternidade, mas também a ação de Deus. Ao falar que Deus é, era, é e virá, ele está caracterizando a permanência de Deus. E é diferente. O era, o é e o será. Deus ele não será, porque ele é. Deus ele é o mesmo Deus de hoje, como é o Deus do Êxodo, como é o Deus da criação e como é o Deus que virá nos resgatar. Porque ele é. E ele virá. A vinda do Senhor é certa. E durante todo esse tempo de espera que temos, a gente tem que depositar a nossa vida nele. Então é a primeira pessoa. A dama na ministração do louvor falou da Trindade. E aqui João vai apresentar que o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, vai apresentar a Trindade. Primeiro é o Deus que é, que era, que é e que há de vir. E essa expressão, ela vai se referir a Deus Pai, mas vai se referir também a Jesus lá no final do livro. Pela divindade de Jesus Cristo, da mesma natureza de Deus. Mas ela apresenta a segunda pessoa da Trindade também, na continuação do versículo 4. Os 7 espíritos que estão diante do trono. Esses 7 espíritos é uma maneira quase que exclusiva de João se referir ao Espírito Santo. É consenso dos historiadores e teólogos que essa referência está dizendo ao Espírito Santo. E aqui é interessante porque o 7 ele representa essa ideia de plenitude na tradição judaica e até aqui na igreja primitiva também, se referindo ao tempo da criação e do descanso e do controle de Deus sobre a realidade. Então, aos 7 espíritos está se referindo ao Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado e do juízo. Você vê que as referências da carta aqui não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E é também Jesus Cristo. Olha a parte A do versículo 5. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essas 3 características vão dar uma noção sobre quem Jesus é. A primeira delas, a fiel testemunha, é como Jesus, um companheiro daqueles que sofrem. Como o próprio Jariel falou. O próprio Deus que sofreu na sua vinda à terra, mas por amor a nós, Ele o fez e nos deu nova vida nele. E Ele acompanha os seus quando os seus estão sofrendo. Não estamos desamparados, irmãos. O nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas angústias são partilhadas em Jesus. E nele temos a segurança de que essas dores, essas lutas, essas dificuldades serão achadas nele, porque as nossas vidas estão seguras nele. Ele é a fiel testemunha, porque ele sofreu. E ele diz que o fardo que ele tem para nós é leve, porque ele carregou sobre si as nossas dores. Mas ele vai dizer também que Jesus é o primogênito dos mortos. E aqui a ideia é que ele foi o primeiro,
o destino daqueles que creem em Jesus. A morte não pode deter Jesus. Ele venceu a morte. Ele é o próprio Deus que morreu e ressuscitou. A morte não é o fim para nós, porque em Cristo nós temos vida eterna. Essa mensagem, ela é de grandíssima importância, porque diz respeito a uma segurança e uma certeza de que mesmo que o sofrimento nos leve à morte, as nossas vidas estão seguras nele. Mas vai falar também como Jesus, o soberano de todos os reis da terra. Isso serve para mostrar quem manda no mundo. Abraham Kuyper, um teólogo holandês muito importante do século XIX, vai dizer: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não diga, isso é meu. Não há 1 centímetro da realidade, irmãos, que não pertença a Jesus Cristo. Ele é o Rei soberano sobre tudo. Mas aqui isso diz respeito a nós. Se Jesus é o Senhor soberano sobre tudo, quais têm sido os senhores que temos obedecido? Quais têm sido os deuses, os reis que a gente tem colocado no lugar que é de Jesus? Muitas vezes a gente se entrega a paixões políticas, escolhendo certos políticos e certas pessoas em dizer que essa é a figura que Deus escolheu para a nação. Não há uma figura que Deus escolheu para governar o mundo a não ser Jesus Cristo. Qualquer outro que se coloque nessa posição está nos conduzindo ao erro e ao engano, irmãos. Por isso que as nossas vidas, os nossos corações têm que olhar para o Rei soberano de todos os reis da terra. Não se entregue a paixões e a gente que pode nos enganar. Ou a ideias, como muitas vezes a gente pode pensar que aquilo que tem que governar o mundo é as nossas convicções de certo e errado. As nossas convicções, elas têm que estar baseadas naquilo que Jesus diz, e não em nossas percepções. E ele continua, depois dessa abertura de peso, de mostrar as características do Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus. Uma expressão linda, e isso é resultado de quando a gente tem um vislumbre de quem Deus é. Isso tem que gerar em nós um coração de louvor e gratidão a esse Deus. Que é isso que João vai escrever, da parte B do versículo 5 até o versículo 8. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e com todo o olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, e aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é uma manifestação de um coração e de uma vida que vê quem Deus é, gera palavras de louvor a esse Deus. Fomos ministrados nos nossos cânticos disso. Aquele que vê quem Jesus é, que tem um contato verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, com o Deus Pai e com o Espírito Santo. Isso gera palavras de adoração e de louvor a esse Deus. E essas palavras de adoração, elas são divididas entre o versículo 5 e 6 em adoração, na profecia do versículo 7 e na autoproclamação de quem Deus é. Jesus é louvado nos versículos 5b e 6 pelos seus atos poderosos de salvação. Ou como Paulo vai falar em Romanos 1, o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Esse é o evangelho de Jesus, e em que não temos que ter vergonha. João vai dizer que é aquele que nos ama, porque Ele nos perdoou, pelo seu sangue nos libertou do pecado.
Esse é o ato de salvação de Jesus. É a Ele que temos que render as nossas vidas. Mas Ele vai além, Ele não só nos salva e não só nos perdoa, mas Ele também nos coloca numa nova posição. A gente faz parte de um reino agora, o reino de Deus. E esse reino que tem um rei, que é o próprio Jesus, em que nós somos feitos